Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula desse grande curso Planejamento e Orçamento no Município. Bem, essa aula vamos tratar do PPA e das características mais gerais desse grande instrumento de planejamento. Lembrando a todos vocês que a aula passada concentramos numa discussão sobre o planejamento, suas características, como elaborá-lo, como refleti-lo à luz das necessidades da população. Enfim, começamos a discuti-lo como um instrumento mais importante para pensar na alocação do recurso. Lembre o ditado que eu comentei? Fazer melhor com o pouco que se tem, gastar bem com o pouco que se tem. Isso só é possível com planejamento. Bem, essa foi a nossa última aula. E quando tratamos de planejamento no município, e aí sim, pensando na aplicação dos recursos, temos que abordar aquilo que a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos coloca como o grande instrumento que abre o processo de reflexão, como melhor aplicar e fazer dos recursos públicos resposta às necessidades da população. Qual seja? Eu até estou vendo aqui 2 pontos. O PPA. Pessoal, mas antes de entrarmos na discussão do PPA e suas características mais gerais, nós já tivemos 2 aulas. E essas 2 aulas foram bastante ricas em interação, em discussão. E vocês levantaram algumas questões que nossa equipe vem trabalhando no sentido de poder abordá-las com bastante propriedade. Para isso, nós convidamos hoje o diretor do Tribunal de Contas, coordenador do projeto Aldesp, Paulo Massaro, Sugiura, e vocês já o conhecem, para dar umas palavrinhas, principalmente algumas questões que ficaram aí presentes na aula 1 e na aula 2. A sequência, nós adentraremos no grande dia de hoje, da 1 às 18. Mas então vamos lá. Vou passar a palavra ao Paulo para que ele possa abordar essas questões de forma bastante específica. Paulo, a palavra é com você. Obrigado, Áquilas. Boa tarde, alunos da Rede Saber e da TecReg. Eu venho aqui por alguns simples motivos. Todas as nossas aulas, aula 1, aula 2, essas aulas estão sendo avaliadas. Para quê? Para trazer o melhor conteúdo aos senhores. E em relação à aula 1 e aula 2, algumas posições ficaram merecendo um pouquinho melhor de aprofundamento. Um dos exemplos, uma posição institucional em relação ao Tribunal de Contas. Aquela imagem que ficou, que o Tribunal de Contas não orienta, queria deixar de uma vez por todas isso daí bem claro. O Tribunal de Contas já vem passando por um processo de aproximação com seus jurisdicionados naquilo que se refere à orientação e capacitação. Por exemplo, desde 1997, portanto, há mais de 10 anos, o Tribunal de Contas vem elaborando ciclos, debates, palestras, seminários. Este ano, por exemplo, de 2009, nós temos cerca de mais de 60 eventos institucionais, nos quais são convidados prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, técnicos, contabilistas da área municipal e da área estadual. Então, este é um processo que já iniciou há mais de uma década e um processo sem volta de consolidação, de orientação. Prova disso que até nas atitudes da presidência do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vem descentralizando administrativamente a sua estrutura. Prova disso, nós temos hoje criadas e instaladas 17 unidades regionais, além de 11 diretorias na capital. Pretendemos chegar a 20 unidades regionais, justamente para isso, para deixar o Tribunal de Contas mais próximo com
com a sua ação de controle externo, mas também de orientar os seus jurisdicionados, tratá-los como parceiros. E se ficou alguma dúvida ainda que o tribunal está distante, que não presta orientação técnica, nós temos as nossas unidades regionais, as nossas diretorias de fiscalização, onde aquele que tiver dúvida pode procurar o diretor ali e marcar uma hora e expor o seu ponto de dúvida. Lógico que tem que se balancear um ponto aí. Nós também não somos um órgão de consultoria. Por isso que a administração pública tem suas diversas áreas, suas estruturas de saúde, sua estrutura jurídica, e nesse ponto deve ser tratado ali. Mas naquilo que restar algum ponto de dúvida, o Tribunal de Contas está de portas abertas para tratar essas dúvidas. Uma outra questão, né, que foi falada principalmente na aula 1, algumas divergências, posições técnicas do Tribunal de Contas em relação às portarias federais. Isso é inerente ao princípio federativo. Cada órgão, a União, o Estado, o município, o Tribunal de Contas, o Ministério Público tem o seu posicionamento, porque é algo definido pelo princípio federativo que está na Constituição Federal. E justamente para separar essa independência, essa autonomia política, financeira, administrativa. A União tem o seu papel, os municípios principalmente, o Tribunal de Contas também tem seu papel, mas em alguns pontos o Tribunal já tem se posicionado tecnicamente em relação às portarias federais. A primeira delas, talvez essa pergunta tenha sido feita neste intuito. Por exemplo, nós estamos falando em planejamento. O artigo 15 da 4.320 fala que a classificação da despesa deve ser desdobrada até o nível de elemento. Já a portaria 163 do Ministério do Planejamento e Orçamento de Gestão fala que tem que ser no nível um pouco mais sucinto, por modalidade de aplicação. O Tribunal de Contas se posicionou, o desdobramento do elemento econômico deve ser feito até o nível de elemento econômico da despesa. Um outro ponto também, em relação a uma nota técnica da Confederação Nacional dos Municípios, em relação às receitas diferidas, aquelas receitas, aqueles repasses que vêm para os municípios no final do ano, no entanto, só ingressam no caixa em janeiro, no início do exercício. Isso, o Tribunal de Contas já se posicionou por meio de um comunicado. Deve ser obedecido o artigo 35 da 420, ou seja, receita é regime de caixa. Então, considera-se receita orçamentária no ato em que ele ingressa no cofre do município. Em outras questões também, recentemente o tribunal deliberou sobre a perda de receitas decorrentes do FPM. O tribunal deliberou na semana retrasada que essas perdas, essas compensações financeiras decorrentes da perda, da queda da arrecadação no FPM, e isso não entra na base de cálculo do ensino e da saúde, por não se conferir uma receita decorrente de impostos ou transferências constitucionais decorrentes de impostos. E mais uma outra questão também, o Tribunal de Contas está inserido num sistema de controle externo de todos os tribunais, onde nós, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, está participando juntamente com 33 tribunais de contas do Brasil, o Ministério do Planejamento, a Secretaria de Orçamento e Finanças, as entidades representativas dos municípios, justamente para discutir isto, conceitos relativos à LRF, ao ensino, à saúde, ao plano de contas único, aos procedimentos de contabilidade, a aproximação da contabilidade pública às normas internacionais. Para isso nós estamos discutindo no âmbito do Brasil com todas as entidades representativas, inclusive dos municípios. A ABM, a Associação Brasileira de Municípios, também está participando dessa empreitada justamente para fazer isso, diminuir essa divergência de conceitos entre portarias, entre tribunais de contas, mas sempre vai haver um ponto de divergência. Isso faz parte de construção, isso faz parte da democracia, isso faz parte do princípio federativo que vocês muito bem aprenderam na aula 1. Áquilas, é isso aí. Eu deixo com você agora. Muito obrigado. Tá ótimo, Paulo. Obrigado. Realmente é sempre importante contar com palavras do Tribunal de Contas
Isso porque nós sabemos que você aí no município, né, por mais que trabalhemos com novas ideias e, sobretudo, valorizando a construção de um novo município século XXI, mas no dia a dia nós temos uma presença-chave do Tribunal de Contas no nosso cotidiano. E é por isso que aqui optamos por convidar o Paulo para que pelo menos esclarecesse algumas questões levantadas, onde o tribunal inclusive foi mencionado. Bem, mas vamos dar início agora de fato à nossa primeira aula. Essa primeira aula, como eu disse, PPA e suas características gerais, Plano Plurianual. Eu disse na aula passada, não se trata mais nem sequer de admitir o famoso antigo plano puramente abstrato. PPA, Plano Plurianual, características gerais. Vamos comigo ver o que vamos hoje trabalhar. Discutiremos as definições mais gerais e a sua abrangência desse instrumento tão forte de 4 anos, os seus prazos e a sua estrutura. Em seguida, abordaremos a elaboração do PPA por meio da valorização da discussão do planejamento com base em problemas ou potencialidades. E, para tanto, o foco do tratamento dos problemas e potencialidades no PPA, a palavra é clara, programa. Em seguida, discutiremos também responsabilização desses programas, a própria responsabilidade que o PPA tem que ser assumida por todos da administração, inclusive pela comunidade. Entraremos com uma discussão focada, à luz de estudos de caso, na definição de diretrizes do PPA e sua relação com os problemas. Vale dizer, as grandes linhas mestras que balizam, que orientam o seu plano plurianual. Enfim, esta será a temática abordada na aula de hoje. Eu queria até me adiantar, já deixando aqui um aviso para todos, para enriquecer o nosso processo de discussão. Hoje o nosso entrevistado é um dos grandes responsáveis pela elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil e tem muito a dizer sobre o papel do PPA por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. É o economista José Roberto Afonso. Nós entrevistaremos o José Roberto Afonso e com certeza a nossa interação será muito profícua. Mas isso ficará mais para o final, até para criar esse suspense, porque temos muito o que trabalhar ainda hoje, discutindo o PPA enquanto o grande instrumento do planejamento. Bom, para começar, eu não posso de novo entender um instrumento do processo orçamentário, o plano plurianual, sem reconhecer que ele faz parte daquilo que discutimos muito na aula 2. Talvez tenha ficado um pouco abstrata para alguns, mas eu tenho certeza que não se cabe a ideia de abstração, dado que todos vocês este ano trabalharam arduamente para a construção do seu plano plurianual. Sem ele, nenhuma despesa pode ser efetivamente acionada, uma vez que estamos aumentando o gasto, portanto, dessa ação governamental e, portanto, dessa despesa. Toda demonstração deve ser feita com o PPA, compatível com o que está no PPA. É por isso que, para nós, neste curso, um instrumento fundamental no processo orçamentário chama-se plano plurianual. Eu tenho aqui uma figura que explica um pouco esta ideia no que acaba sendo o espelho do plano plurianual. Vamos começar. É dizer o seguinte: prefeito se elegeu, entra no município, a rigor com a equipe técnica que alguns ele traz, a maior parte ele as tem, né, todos esses técnicos, por meio dos técnicos já de carreira no município, e você faz parte disso. E ele se elegeu com base no voto e, portanto, com representação dos compromissos que ele discutiu na campanha. Você da equipe técnica
gestores, e aqui eu incluo de novo, contador, responsáveis das áreas de políticas públicas, vocês ingressam essa grande equipe para fazer jus à orientação estratégica do governo. Por isso essa tela. Vamos olhar com calma. A rigor, o prefeito, quando entra, ele segue uma orientação clara da sua linha de atuação já promovida por meio da campanha. A sequência, ele entra com diretrizes. Muitas vezes em campanha, a sua equipe trabalhou e ele também já tem a continuidade do município que já vinha trabalhando com problemas claros. Por exemplo, enfrentamento da situação social, tratando de incluir mais a população. Portanto, há uma diretriz que já vinha sendo trabalhado no governo anterior de inclusão social. E o prefeito se elege e assume essa diretriz. Não só no seu programa de governo, mas ele tem que fazer jus àquilo que já havia sido discutido no processo anterior de planejamento. E aí, você sabe, o PPA é um instrumento de 4 anos que adentra o primeiro ano da gestão. Portanto, eu estou falando que o prefeito, quando entra, ele tem que assumir aquilo que já estava no plano plurianual do governo anterior. E começa a trabalhar por construir, junto com vocês, a equipe técnica, o novo PPA, no qual vamos concentrar nossa discussão. Mas aqui nesta tela, é muito claro que essa orientação estratégica já é direcionada de uma forma de um canal bem claro, por meio de diretrizes, a diretriz de governo. E aí a secretaria, o servidor público, enfim, o trabalhador, vocês todos gestores, acabam partindo, o marco zero do primeiro ano de governo é seguir essas diretrizes do governo. Essas diretrizes nomeadas por aquele prefeito que entrou. Mas não esquecendo que, a rigor, estamos fazendo jus ao PPA que veio do governo anterior. Enfim, essa nossa figura segue, dizendo claramente que a nova discussão, por meio da elaboração do grande plano plurianual, neste primeiro ano de governo, será balizada mediante os problemas que a sociedade levanta. Problemas esses, muitas vezes novos, ou às vezes problemas já antigos, que já constavam do plano plurianual anterior. E, portanto, essas diretrizes de governo devem seguir, sobretudo, a necessidade da população, os problemas levantados. E aqui não está na tela, mas a rigor eu poderia acrescentar também potencialidades. Então, vamos aqui um consenso entre eu, vocês. O planejamento parte de problemas e de potencialidades. Muitas vezes municípios têm potencialidades na sua comunidade que precisam ser exploradas, precisam ser melhor aproveitadas. E, para tanto, elas devem ser incorporadas nos instrumentos de planejamento. E por aqui é o caminho. Ora, com base nisso, as secretarias, ou seja, os diversos órgãos da administração municipal, seguem construindo as suas ações, tentando dar resposta aos problemas ou potencialidades, por meio daquilo que é o centro, o sentido maior do PPA, que se expressa pelo programa. Logo mais à frente, pessoal, falaremos do programa, porque ele é o eixo central do plano plurianual. Porém, esta nossa figura é para nos ajudar a orientar o sentido mais forte deste grande plano plurianual. Ora, uma vez então discutido esses problemas, as necessidades, e canalizadas por meio de uma organização da equipe técnica, secretaria, órgãos, vocês dos institutos de previdência, porque a rigor estamos falando da administração municipal como um todo. Ao definir então as ações organizadas por meio da grande linha, e essa linha para nós, nessa figura, é o programa, claro que o programa é a responsabilidade que o gestor, todos vocês, farão jus, garantirão que o recurso público será melhor aplicado
E será melhor aplicado se responder às necessidades da população, se responder aos problemas encontrados na sociedade. E é por isso que o gestor público tem que ter muita clareza que o programa é a base central dos instrumentos do processo orçamentário. E ao eu clicar nesta tela mágica, o PPA está em primeiro lugar, é óbvio. O PPA, o plano plurianual, o plano de 4 anos, o plano de investimentos do município. Eu clicando em seguida, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, como abordamos na aula 2. Lembra daquele nosso semáforo? Eu não esqueço mais dessa figura. E, aliás, nós não deveríamos esquecer. Principalmente vocês, gestores, que no dia a dia, às vezes pela rotina, esquecem muitas vezes que o que nos deve guiar é o grande plano com seus programas, o PPA, a LDO, e que o orçamento é o mero instrumento para cumprir isso, a LOA, onde se aplicam os recursos. Este é o nosso semáforo que falamos na aula 2. E discutir somente hoje o PPA significa entender o que ele faz parte de uma engrenagem muito importante nesse processo de geração de resultados para a comunidade, resultado das políticas públicas. Eu poderia parar aqui em frente a essa grande tela e, a rigor, chamar a atenção que esta tela sintetiza a nossa preocupação de hoje. Qual seja, discutir o planejamento. Daremos continuidade. Porém, focalizaremos o planejamento no seu instrumento mais amplo, o seu instrumento maior, o PPA. E aí, eu caminharia já discutindo a abrangência do plano plurianual. Veja que o plano plurianual diz respeito ao quadro que eu já mostrei, a todas as diretrizes e programas da administração pública municipal para responder a todos os recursos gastos na administração. Mas, principalmente, a legislação diz respeito aos gastos, às despesas de capital e as despesas decorrentes dessas despesas de capital. Também a todos os programas que têm duração continuada. E aqui eu preciso explicar muito bem no que consiste esses dois termos. Mas antes que eu possa explicar, vamos ver o que diz a lei, a Constituição, no tocante à responsabilidade do PPA. Vamos ver esse VT. É de lei. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Bem, veja que a própria lei chama atenção para esses termos que aqui foram colocados. Despesas de capital e delas decorrente e programas de duração continuada. Mas vale a pena mencionar que quando se fala de despesas de capital, eu sei que nas nossas salas nós temos contadores e temos gestores. Eu preciso acrescentar que se olharmos o orçamento público, nós temos as grandes classificações, as despesas correntes e as despesas de capital. Rapidamente, uma definição. As despesas correntes são as despesas da manutenção, do cotidiano, das ações que mantêm os serviços públicos, pelo menos em pé, funcionando. As despesas de capital são aquelas que se referem a toda a incorporação do patrimônio. São despesas que são feitas, realizadas, que vão incorporar o patrimônio da administração. Veja bem, quando eu compro um imóvel, quando eu construo uma escola, isso trata-se de uma despesa de capital. No linguajar comum, gestores, a gente diz despesa de investimento. É no linguajar comum,
Porque se nós abrirmos a Lei de Orçamento Público, a 4.320/64, ela vai mais fundo. Diz que as despesas de capital, a ela correspondem a alguns grupos, e a despesa de investimento é um dos. Mas fiquemos com essa ideia. Despesas de capital são as despesas que incorporam patrimônio. Se eu compro uma escola, se eu construo uma escola, compro um imóvel, isso está incorporando ao patrimônio da prefeitura. Porém, não adianta eu construir a escola e ela ficar ali. O que vai precisar é tornar que essa escola funcione, com professor dentro, com alunos, com merenda, enfim. A rigor, as despesas decorrentes da própria construção da escola. Portanto, o PPA diz, acompanhe-me na tela, despesas de capital e outras decorrentes. Ou seja, não somente essas despesas, mas as que decorrem do funcionamento das ações da administração pública. O nosso Tribunal de Contas de São Paulo já vem deixando isso há mais tempo muito claro, até por meio de dos seus comunicados. Para nós, o que vale aqui dizer? Moral da nossa conversa até agora. Vale dizer que no PPA, então, entram quais despesas? Ora, uma vez explicado o conteúdo das despesas de capital e delas decorrente, e sobretudo programas de duração continuada, estamos então falando que o plano plurianual abrange todas as despesas da administração pública municipal. Aquelas que, inclusive, são de manutenção para tornar as ações factíveis e que se voltem para a comunidade, para que responda às necessidades levantadas. Ficou bem claro isso? Porque muitas vezes visitamos alguns municípios e há perguntas de toda natureza e algumas que dizem respeito. Olha, eu na realidade não vou incluir no meu PPA os programas de administração, a área meio. Como não? Todas as despesas devem ser incluídas, inclusive de todos os órgãos, inclusive daqueles órgãos que fazem parte do poder local, a Câmara. Então, os programas da Câmara Municipal fazem parte do PPA. Vocês, gestores dos institutos de previdência, claro, os órgãos, os institutos são formados e fazem parte da administração, direta e indireta. Eu acho que posso, inclusive, projetar nesta tela. O PPA abrange, sim, todos os órgãos dos municípios, particularmente a administração direta e a indireta. Todas as suas despesas, todas as suas ações, e por isso devem ser pensadas e organizadas dentro do PPA. Nós também temos que dizer, e aqui mais especificamente, as autarquias, aqueles municípios que as têm, né? Sabemos que estamos falando com 80% dos municípios do estado de São Paulo que têm menos de 20 mil habitantes. Mas aqueles que têm mais de 20 mil habitantes, alguns deles têm autarquias, há fundações, há empresas estatais, aqui se encaixa muito mais para municípios muito grandes. Enfim, o que vale a pena é dizer que tudo aquilo que diz respeito às despesas da administração municipal devem estar contempladas no grande instrumento de planejamento que para nós é o PPA, Plano Plurianual. E eu dizia há pouco, a própria Câmara dos Vereadores, as suas despesas, os seus programas, as suas ações devem ser refletidas nesse grande instrumento do PPA. Bem, pessoal, vou projetar de novo o que falamos na aula passada, mas agora especificamente no que diz respeito ao plano plurianual. Caminhamos esse ano construindo o plano plurianual, no que diz respeito ao seu prazo. Falamos que o prazo do plano plurianual, segundo a Constituição, segundo a ADCT, que é isso? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Lá está dito claramente que o prazo deve ser encaminhado ao Legislativo até 31 de agosto. Deve ser encaminhado o quê? O plano plurianual. Mas por que para a Câmara?
porque trata-se de uma lei. O PPA se reveste de uma lei. E, portanto, essa lei é importante que seja aprovada na Câmara. Aliás, como todos sabem, o Legislativo existe, o seu papel é este. Sobretudo, trabalhar na fiscalização, no conteúdo, na atribuição para julgar os atos que a administração municipal pretende fazer e, portanto, a administração não sai fazendo, o Poder Executivo. Há que tudo passar pela Câmara. E se estamos falando de recurso, estamos falando principalmente do plano plurianual. O prazo já foi apresentado a vocês, encaminhado até 31 de agosto. Eu vou voltar. Bom, vamos ver se a tela me responde na volta. Ela está avançando. Não há problema que eu já faço de alguma forma que ela volte. Mas o que eu quero chamar a atenção a vocês é que não só o prazo deve ser até 31 de agosto, como também nós devemos pensar aquilo que eu comentei no início, que o PPA diz respeito ao segundo, terceiro e quarto ano do mandato e adentra o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Estou chovendo no molhado, falando, repetindo a mesma coisa, mas a minha ideia aqui é lembrar a todos da solução de continuidade. O nosso curso concentra no planejamento e começa pelo PPA, e não trata de não estamos falando de um novo plano plurianual. Ele será novo porque ele foi encaminhado até 31 de agosto. Porém, nós não podemos esquecer que o PPA elaborado tem que, inclusive, se remeter ao PPA anterior, para garantir que algumas ações que ainda não foram terminadas, que estão em execução, devem ser asseguradas também no próximo plano plurianual. Eu vejo muitas vezes os municípios chegarem a nós e dizer o seguinte: bom, mas o Tribunal de Contas, quando vem ao município, ele não só quer ver o novo PPA que foi encaminhado à Câmara e como é que ele está elaborado, mas pede o PPA anterior. Aliás, ele já o tem, mas ele faz menção ao PPA anterior. É claro, porque nós precisamos caminhar nessa construção do grande plano das ações do município, levando em consideração que os instrumentos já construídos e elaborados precisam ser assegurados, garantidos, e precisa existir uma continuidade. Imaginem vocês um PPA novo que não diz nada, ou não tem nenhuma relação, não diz nada em relação ao PPA anterior, fica difícil. Como é que os munícipes, que a rigor, o que interessa a eles é a continuidade do processo de planejamento das políticas públicas que eles querem ver, querem sobretudo a sua resposta. Enfim, eu estou caminhando nessa discussão do prazo, mas continuo chamando a atenção da estrutura do PPA. E nesse aspecto, o plano plurianual também chama a atenção que ele abre o plano, ele inicia a discussão do planejamento no município por meio da exposição de motivos. Lembra aquele nosso quadro anterior? Quer dizer, qual a orientação estratégica do prefeito? Qual a orientação estratégica do governo? E aí são determinadas diretrizes. Hoje nós vamos ter até, inclusive, mais à frente, um espaço para fazer essa reflexão de forma bem prática, pensando a partir de problemas e discutindo diretrizes. A partir daí, é claro que o diagnóstico, o levantamento dos problemas e das potencialidades serão considerados para que as diretrizes sejam garantidas. E elas só podem ser garantidas a partir dos problemas se nós pensarmos na construção dos programas. Então veja, nesta tela, a estrutura de forma bastante direta do plano plurianual, desta lei que é encaminhada. Diretrizes, programas, justificativa de cada programa, não esquecendo que os programas respondem, sobretudo, às diretrizes pensadas para garantir que os problemas e as potencialidades da comunidade sejam atendidos. Mas eu tenho que justificar. Não só isso,
eu tenho que saber aonde eu vou. Com tal programa X, o que eu quero fazer. Por isso a importância do objetivo. Veja, eu estou apresentando aqui, mas muitos de vocês têm essa clareza porque já conhecem todas as planilhas do sistema UDESP. Mas não basta preenchermos. O que queremos aqui é promover uma reflexão da importância de cada item que está no plano plurianual. Justificar, mesmo que seja em 3 linhas, a importância de um programa é, sobretudo, garantir à comunidade, ao controle interno e externo, à população, o porquê da elaboração dessa ação, deste grande programa. A justificativa é importante. Não é simplesmente aquilo que, às vezes, na nossa pressa, preenchemos para ficarmos livres. Eu costumo brincar. Nós, na administração pública, sabemos, preenchemos tantas coisas. Estamos sempre preenchendo. Mas, a rigor com o cotidiano, a fala de cada um de nós, às vezes, é assim, não é? Bom, hoje eu já fiquei livre daquele relatório. A gente discute o que ficou livre. Vamos ficar livre disso, ficar livre daquilo? Mas quando se trata do plano plurianual, vamos refletir, não se trata de ficar livre, escrever uma justificativa qualquer em 2, 3 linhas. Mas a justificativa é importante, porque serão 4 anos que esse programa e a aplicação de recursos serão destinada para fazer jus a isso. Portanto, essa justificativa tem que, mesmo sendo sintética, explicar muito bem. Mas vamos lá, caminhe comigo. Objetivos. Para cada programa, como é que eu realizo, como é que eu concretizo, como é que eu materializo as ações desse programa? Ora, por meio de ações. Eu já falei ações e plural. Então, para cada programa, há ações. Essa é a forma do PPA. E cada ação deve ser organizada de forma a relatar suas metas físicas, suas metas financeiras. Mas é necessário acompanhar cada meta. Para tanto, os indicadores. Não se apressem. Nós teremos aqui 2 aulas, quase 3, para discutir cada um desses itens do plano plurianual. Mas de forma que eu não fique só falando aqui à frente, de forma muito prática, com exercícios. Vocês vão fazer exercícios não só por estudos de caso, fictícios, mas vão, inclusive, olhar o seu plano plurianual. Aliás, já deixo um recado a todos. Olha só. Não esqueçam que na próxima aula, queremos que todos vocês aí tragam os seus planos plurianuais, esses que foram encaminhados ao Legislativo, a fim de que a gente possa usá-los, refletir com base numa questão concreta, na forma com que foi elaborado. Vamos discutir bastante isso. Mas eu sigo com vocês, dizendo que estes itens, eles, a rigor, na lei do plano plurianual, seguem 4 anexos. E aqui, o PPA, neste processo orçamentário, é disposto, esta lei é preenchida e anexada por 4 anexos. O primeiro, um anexo onde são demonstradas as fontes de financiamento desses programas. O outro anexo, o anexo 2, que fica mais especificamente elaborado e abordado as descrições das metas, os custos dos programas, o valor específico. No 3, aqui são apresentadas as ações que vão materializar, viabilizar cada programa e as suas respectivas unidades executoras responsáveis pela garantia deste programa ou dos vários programas. E o anexo 4, que aí sim discute, apresenta as estruturas desses órgãos e como que esses órgãos se relacionam com o próprio processo orçamentário e com os programas e a forma de execução desses programas. Veja, você pode pensar, mas eu já conhecia isso, eu já sei. Eu sei que grande parte dos nossos públicos contadores trabalham muito com isso. Mas agora eu estou falando especificamente a vocês gestores da educação, da saúde, da assistência social,
que estão aí, inclusive, dividindo a classe com os nossos queridos amigos contadores. Saibam vocês que o plano plurianual, ele se reverte de um plano grande constituído por vários anexos, como eu apresentei aqui nessa tela. Esses anexos parecem muita coisa, não é isso? Ah, puxa, eu vou me perder, eu não vou saber de tudo. Mas, a rigor, é nele que nós encontramos toda a direção da administração municipal ao longo dos 4 anos. Vou projetar para vocês esses anexos de forma muito rápida, mas para mostrar a importância da responsabilidade de cada um de nós, e eu me incluo com vocês, no preenchimento, na organização desses dados. Veja, anexo 1. Eu vou pedir para focalizar a tela, até porque está pequena. Mas aqui é para dizer o anexo das fontes de financiamento. Veja a importância. E aqui nós vamos chamar os nossos amigos contadores, para que eles ajudem a preencher isso. O anexo 2 diz respeito à descrição dos indicadores. Vamos focalizar a tela para que todos possam olhar. Descrição dos indicadores, das metas, dos custos dos programas. E aí, já os contadores sozinhos não podem preencher isso. Se podem, vamos perguntar, opa, algum problema está acontecendo. Por quê? Porque cada programa, ele é resultado de uma discussão. Mudou a tela, mas não importa. Cada programa, ele é resultado de uma discussão daquilo que foi planejado. Daquilo que foi, sobretudo, quem é da área da educação sabe o que planejou em educação. E é por isso que precisa sentar com o contador e juntos discutirem qual a melhor forma de apresentar os programas advindos, decorrentes dessa grande discussão que o município passou planejando na área de educação. O mesmo na área da saúde. Então aqui eu estou querendo dizer o seguinte, preencher os anexos do PPA não é uma coisa para ficar livre. Não é uma coisa que nós jogamos e falamos, bom, o contador entende. Ele entende até o momento. Porque a grande discussão daquilo que é prioritário, lembra? Prioridades no planejamento para a educação, para a saúde, para a assistência, é quem é da pasta, quem é gestor. Então, por isso da parceria, por isso dessa importância de eu estar apresentando aqui, mesmo rápido, mesmo pulando, os anexos fundamentais a serem preenchidos. Opa, se pergunta, eu sou Paulo do município A, sou da área de educação, nunca participei do preenchimento desses anexos. Se você se perguntar isso, a resposta eu não tenho. A resposta está sendo elaborada aqui hoje. A nosso ver, parece complicado. Porque depois você vai responder por ações que você programou e que muitas vezes acabaram não sendo contempladas no PPA. É por isso dessa importância dos programas, das ações, daquilo que foi prioritário, estarem sendo contemplados no plano plurianual e por isso a discussão com os contadores. Volto. Temos o anexo 3. O anexo 3 já diz respeito às ações do programa, de cada programa, para os 4 anos, 2010, 2011, 2012 e 2013. O PPA, lembra? Ele é elaborado no primeiro ano de gestão, para fazer jus ao próximo ano, 2010, e termina no primeiro ano da gestão seguinte. Portanto, a nossa tela diz 2013, claro. Mas o sistema Aldesp, é preciso que se diga, ele já começa a nos facilitar, na medida em que ele pede o preenchimento dessas telas, a fim de que cada programa, de cada área, de cada setor, já ao elencar, cada programa, ao elencar as suas ações, que elas possam mostrar correspondência ao processo orçamentário. E é por isso que na tela do anexo 3, se olharmos aqui, cada programa, relacionando as suas ações, elas têm que fazer jus ao orçamento, à sua relação com o orçamento. Por isso a ideia de função, subfunção. Eu não vou me deter explicando agora o conceito de função e subfunção,
mais à frente, falo na portaria 42, que explica muito bem isso. Puxa, eu fiquei transtornado, você deve estar pensando. Eu sou gestor e estou vendo que isso aí eu não conheço nada. E o Maurício, o Carlos, contadores do meu município que estão ao meu lado, já estão olhando e bufando aí, porque isso eles já estão acostumados. Ora, calma, você vai aprender porque nós vamos trabalhar passo a passo. E ao mesmo tempo, eles também vão aprender com você, porque este é um preenchimento, o PPA é uma elaboração que deve ser conjunta. Se não tem sido no município até então, é algo a ser refletido e questionado. Trata-se de um curso que estamos fazendo, e portanto um curso é espaço de reflexão. Bom, depois de ter falado assim mais sério, essa era a ideia que eu queria deixar de forma central. Continuo aqui. O último anexo já diz respeito do PPA a toda a estruturação da unidade que vai ser responsável pelo programa, portanto a unidade executora, e como que ela se organiza por meio do seu orçamento específico. Nós vamos passar. Nós vamos passar a fim de que pudéssemos explicar que junto com o plano plurianual, como vimos na aula 2, a Constituição delimitou a sua responsabilidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio em 2000 e firmou o princípio do planejamento do artigo 3 ao artigo 10. E, portanto, endereçou aquele conjunto de legislações que falávamos na aula 2. Mas junto com elas, lembra a nossa figura? Vieram também as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e que ajudam a garantir a elaboração desses instrumentos. Me refiro à portaria 42 de 1999 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esta portaria, ela veio para disciplinar, principalmente, a construção dos termos a serem utilizados e trabalhados do programa que é o instrumento que vai balizar a ação da administração e a aplicação dos seus recursos. Veja, na portaria 42 de 99, está dito, os objetivos são definidos em cada programa do PPA, devendo ser mensurados por indicadores de desempenho, com metas fixadas para o período correspondente. Essa tela, no fundo, está mostrando que uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, bem na verdade é uma portaria da Secretaria de Orçamento e Finanças da SOF, ela veio para garantir que a construção do orçamento tem que fazer jus aos programas estipulados e montados no plano plurianual. E por que apresentamos aqui? Porque, veja, a ideia é demonstrar a interação desses instrumentos, orçamento e plano plurianual. Na mesma portaria, ao dizer isso, chamar a atenção dos objetivos definidos em cada programa, devendo ser mensurados, programa do PPA, mensurados por indicadores de desempenho e metas fixadas para o período. Ela reforçou o plano plurianual. E aí ela diz o seguinte, nós vamos trabalhar. Cada programa, eu falava de forma rápida, vamos ver de forma mais tranquila, mas cada programa, para se materializar, para acontecer, vamos dizer que você no município tem um programa, viu que é uma necessidade muito importante, de qualificar os profissionais da rede de educação. No seu município, o denominou, chamou de Programa Saber do Município X. Programa Saber do Município X. Eu dei o nome agora, inventei agora. Mas a rigor significa o quê? Capacitar toda a rede para garantir o saber que seja passado aos alunos. Tá bom, esse é o nome do programa. Como é que eu materializo? Como é que eu aconteço? Que esse programa realmente aconteça, que promova a capacitação dos profissionais, dos professores da rede. Bom, primeiro, eu vou organizar um programa de capacitação com os professores. Segundo, eu vou promover um processo de contratação de novos professores.
inclusive para garantir uma maior amplitude da capacitação. Veja o que eu falei. Eu já estou aqui relacionando ações para que esse programa aconteça. Medidas ou formas que esse programa possa ser viabilizado. Então, essas ações gerarão recursos, que deverão ser programados para 4 anos, mas executados a cada ano. E, portanto, quando chegarmos no orçamento, nós precisamos criar essa correspondência. Essas ações, esses programas dizem respeito a que área, a que setores da administração municipal. É por isso que a Portaria 42, de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, define como é que a gente pode agregar essas ações em diferentes setores, e cada setor da administração, ou seja, cada área de administração tem ações específicas e, portanto, tem ações que correspondem ao PPA. Vamos ver o que diz aqui a Portaria 42. Ela diz claramente que uma ação do PPA, ela não diz isso, eu estou dizendo, uma ação do PPA pode ser encarada, entendida no momento da construção do orçamento, ou sendo um projeto, ou sendo uma atividade, ou uma operação especial. E a Portaria 42 define o que é projeto, o que é atividade. Veja, a tela diz projeto. Projeto diz respeito a algo que é limitado no tempo. São operações que geram um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Vale dizer, o projeto tem começo, meio e fim. O projeto, quando eu dei exemplo daquela construção da escola, é um projeto. Você vai reunir recursos, vai construir a escola, é um projeto. Tem começo, meio e fim. Mas nós não temos ações só por meios de começo, meio e fim. Nós temos ações que fazem parte da manutenção, as ações que dizem respeito do dia a dia, do cotidiano. Essas, a Portaria 42, as define como atividade. Está aqui. Atividade. Portanto, atividade diz respeito a uma ação contínua e permanente. Operações que geram um produto necessário à manutenção da ação do governo. Veja, ainda você pode se perguntar, mas espera um pouco, só volta um pouco para mim, Áquilas. Você estava falando do PPA, dizendo que o plano plurianual se constrói por meio de programas e cada programa se materializa, acontece, viabiliza por meio de ações. Ora, eu disse isso. Mas eu chamei a atenção que essas ações, a hora que elas encontrarem sua correspondência no orçamento anual, na LOA, elas devem se expressar por meio desta linguagem, do que está na Portaria 42. Ou essa ação se constitui numa atividade orçamentária ou num projeto orçamentário. Lembrando, projeto tem começo, meio e fim. Atividade é de manutenção. Ou há ainda ações que dizem respeito às operações especiais. Isso é menos conhecido, mas aqui há ações que não decorrem do dia a dia da prefeitura. Vamos ler. As operações especiais são despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, não dão origem a um produto e não geram contraprestação direta sobre a forma de bens e serviços. Eu tenho aqui, mostro a vocês a tela, exemplos claros dessas operações especiais. Pagamento de sentenças judiciais, pagamento de inativos. Elas sim se constituem em operações especiais. Bem, pessoal, eu estou aqui tentando chamar a atenção de que construir o plano plurianual depende de toda a legislação, como falávamos, da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal e das portarias da Secretaria de Orçamento e Finanças. E mostrei a Portaria 42. Bem, mas para que a gente possa trabalhar de forma mais prática, porque eu já falei muito, e agora eu preciso acelerar para que vocês possam levantar essa cadeira e criar uma dinâmica. Nós vamos para uma dinâmica agora com vocês.
Antes de anunciar, já vou pedindo aos docentes e tutores que comecem a preparar o seu material. Para tanto, essa atividade começará discutindo o processo inicial de formulação do plano plurianual. Vale dizer, o seu processo inicial é reconhecer os problemas no município, as demandas da sociedade. E aí, eu quando tratar da atividade especificamente, aí vocês vão estar construindo isso à luz de um caso específico. Bom, mas antes disso, quero dizer que esse momento da atividade no nosso curso tem sido muito respeitado e priorizado. Nós temos lido todas as avaliações de vocês, a nossa equipe trabalha intensamente naquelas 24 horas e tem nos chegado, inclusive, uma série de avaliações sobre o momento da interação. Antes que eu passe para essa interação, eu vou mostrar a vocês o que nós coletamos de informação da primeira aula e da segunda aula no que diz respeito às interações feitas aí com vocês, o docente tutor, a fim de que a gente valorize cada vez mais este espaço. O professor fica falando, entrando em conceitos abstratos, mas se a gente não se organizar e não sentar e não trabalhar, fica difícil, né? Eu estou com vocês. Para isso, nós vamos aqui mostrar na tela alguns gráficos que já permite enxergar a importância da interação, antes que a gente vá para a interação, a importância desse momento pela avaliação que vocês nos mandaram. Eu quero aqui, antes de mostrar a tela, passar a vocês, dizer o seguinte, na nossa primeira aula, vocês entraram no ambiente virtual e nos responderam, sobretudo, várias perguntas, mas aqui eu quero destacar a questão da interação. Queria mostrar a vocês, de 782 pessoas, vale dizer, os nossos queridos alunos, que entraram no ambiente virtual e responderam, de 782 pessoas, 64% avaliou que o nosso processo de interação é suficiente e adequado. Veja aí, é o vermelho dessa pizza, tá? É o vermelho, a maior parte. Há uma outra parte representativa, 21%, como estão vendo, do ponto de vista verde, que declarou ser a interação insuficiente, mas boa. E aqui eu quero chamar a atenção, o porquê que eu estou falando e mostrando esse quadro. Porque, a nosso juízo, o insuficiente boa, e pelas perguntas abertas de alguns docentes tutores, detectamos que várias localidades pediram mais tempo para discutir entre vocês o resultado daquilo que vocês trabalharam em grupos. Nesse sentido, eu já quando abrir a atividade de hoje, vou pedir um tempo para vocês, para trabalharem, e vou pedir um tempo para vocês apresentarem, mediado pelo docente tutor, para vocês, entre vocês. Isso significa dizer que nós vamos ter um tempinho a mais, tentando considerar o que vocês falaram, né? Respeitando aquilo que nos chegou. Isso não foi só na primeira aula. Veja aqui na segunda aula. As atividades em grupos. Bom, a interação na segunda aula. Aqui nós temos na segunda aula 631 pessoas entraram no ambiente virtual. E, pessoal, caiu um pouco o número. Significa que nós queremos que mais pessoas, ainda já estava um pouco baixo, né? E agora caiu. Nós estamos solicitando que você venha e preencha a avaliação. E aí eu, como professor aqui à frente, claro, né, que estou aqui com vocês dialogando, é muito importante que a gente caminhe no curso sendo balizado pela sua reflexão. Esse curso só terá sentido se você avaliar e nos trouxer informações para que a gente vá ajustando, porque você é o nosso cidadão que participa desse processo. Bom, dado essas palavras, né, dito isso, eu volto para dizer que na segunda aula a interação caiu para 631 e das 631 pessoas, alunos que responderam, 56 também falaram que foi suficiente a interação e adequada. 27% insuficiente, mas boa. E, portanto, a necessidade, né, se ela é boa, ora, precisamos de mais tempo. Eu ainda
tenho outra tela que esclarece as atividades em grupo, e aqui fica mais claro. Veja, na segunda aula, 82%, repito, 82% de 649 aqui nesse caso, alunos, declararam que as atividades em grupo são fáceis e interessantes. Há ali uns 11% que disseram que são difíceis, mas são interessantes. Então veja, o fato de ser difícil é muito mais pelo tempo que tivemos. E nós lemos isso, quer dizer, foi um tempo pequeno, mas elas são interessantes. Então veja que para isso nós vamos agora mãos à obra por uma nova atividade que eu já esclareço num minuto. Mãos à obra. Primeira atividade. Bem, pessoal, vamos nos aquecer. Essa atividade de hoje, ela vai ser realizada por meio de 40 minutos. E aí vocês vão ter 15 minutos para poder trocar entre vocês o que vocês chegaram, as suas conclusões, a fim de que pudéssemos garantir essa troca. E, aliás, essa troca é o grande princípio desse nosso curso. Porque tudo que falamos aqui à frente você já conhece. A questão é debater e discutir sobre a perspectiva da troca com outros municípios. Então, 40 minutos para se reunir, preparar a atividade, 15 minutos para expor para cada grupo e depois nós vamos aqui na interação comigo. Bem, esta atividade é muito gostosa, porque ela facilita, inclusive, uma reflexão bem organizada, porque ela já caminha para um anexo que vocês têm, que vocês vão ter que preencher. Por meio de um município fictício, preparado por nós, o município Formoso. Veja que o nome inspira. O município Formoso foi apresentado aqui como um grande desafio para ser discutido. Vocês vão lê-lo, vão enxergar, inclusive, problemas, vão tentar identificar esses problemas, tentar ver como esses problemas podem responder, sobretudo, a necessidade de maior aprofundamento ou não, vão tentar encaminhar soluções, vão ver e discutir que atores podem atuar para interferir que esses problemas possam ser organizados, ou que outros atores nós não temos, enfim. Eu tenho aqui o quadro, que é o anexo a esta folha, que é da atividade, que vocês irão preenchê-lo. Mas o preencher não é simplesmente, lembra? Vamos ficar livre, rápido. Não é isso. Aqui a discussão é fundamental. Nós vamos dar a origem do problema, detalhamento do problema, dados que faltam para o aprofundamento deste problema, encaminhamentos de soluções, atores a serem envolvidos e 3 diretrizes, ou seja, depois de identificarmos os problemas, entendermos o seu contorno em termos de acompanhamento, aí parece que esses vários problemas podem focar a grande orientação estratégica, as diretrizes. Ora, este quadro é o que vocês vão fazer à luz do caso de Formoso. Bom, o que eu tenho a dizer agora é bom trabalho, porque vamos valorizar o espaço da reflexão, do planejamento, para iniciar o PPA. Lembra? Diretrizes. Um abraço, até daqui a pouco. Até daqui 60 minutos, né? 40 e mais os 15. Tchau, tchau, pessoal. Até lá.
Bem, vamos lá. Vamos a esse grande momento da interação. Eu vou chamar 3 localidades, como já é de praxe aqui na nossa segunda aula em diante, né? E queria já avisar vocês que às vezes você se programa, pede a palavra e às vezes não dá tempo. Não dá tempo de ser chamado nesse bloco. Enfim, nós estamos fazendo o melhor possível para que você seja incluído durante as nossas aulas. E aí, nós já recebemos aqui vários e-mails também sobre algumas perguntas. Estamos coletando esses e-mails a fim de que a gente possa responder a cada um deles quando o assunto é pertinente a cada aula. De tal forma que a gente vai aproveitar muito todo momento de interação e contato com vocês. Então vamos lá, vou chamar 3 localidades. A primeira, para se organizar, Catanduva. A outra, Ribeirão Preto. E a nossa terceira localidade é a DRS de Campinas. Se posicionem, vamos lá, vamos para o nosso momento. Quero ouvir aí o que vocês refletiram sobre problemas e prioridades. Vamos lá. Com a palavra Catanduva. A respeito da atividades, é que na verdade estava aqui no cronograma 1h15. Então, começaria às 13h35 até às 14h50. A nossa turma é grande, nós temos 48 participantes. Então, nós vamos ter, para ser sincero com o senhor, nós vamos ter que usar os 20 minutos do café para os grupos interagirem aqui. A atividade foi feita sim, mas eu só gostaria que não foi os 75 minutos que consta na programação da aula. A Adriana vai falar aqui. Obrigado, professor. Meu nome é Adriana, eu sou funcionária da Prefeitura de Novais. A origem do problema detectado foi que houve crianças fora da escola, o êxito rural, e isso gerou o quê? A falta de infraestrutura urbana, bem provável a saúde deficitária e também a falta de emprego. Houve um grande número de desemprego. O que faltava? O detalhamento do programa. Falta de escola, falta de professores, capacitação. O êxito rural foi provocado pelo desemprego rural, aumento da população urbana, falta de moradia, saneamento, pavimentação deficitária, transporte coletivo. Na área da saúde, falta de atendimento médico e ambulatorial, faltas de UBS. No desemprego, a mão de obra era desqualificada e também a falta de empregos nas cidades. Com isso, a gente detalhou os programas que faltavam para os dados que faltavam para o aprofundamento. Faltavam quais era o número de crianças que estavam fora da escola, o número de professores que obtinha no município, número de salas vazias, qual era essa idade escolar. O detalhamento para o aprofundamento, qual é a população migrante, o número de população rural e urbana, que não estava detalhado. O déficit habitacional, quais ruas estavam sem asfalto, qual o saneamento que estava em falta. Número de unidades básicas de saúde, número de técnicos da área da saúde, déficit do atendimento, taxas da saúde. Quantas pessoas estavam desempregadas, qual era a taxa de desemprego. Foram feitos vários encaminhamentos das soluções. E para que tudo isso fosse resolvido, esse município precisa ampliar a melhoria na área da educação, ampliação e melhoria na área da saúde, do trabalho e investimento na área de infraestrutura urbana. Essas são as diretrizes que o Formoso tem que ir prioritariamente fazer para que esses problemas sejam resolvidos. Passo a palavra. Bom, Catanduva, o pessoal já lhe deu aplauso, né? Nós vamos passar as outras localidades, aí eu comento de forma geral. Pode falar, Ribeirão Preto, com a palavra. Boa tarde, meu nome é Marcos, sou da Prefeitura de Ribeirão Preto. A
origem do problema, como a colega de Catanduva já disse, crianças fora da escola, nós também encontramos falta de capacitação de professores, falta de professores concursados, a questão do êxodo rural, o despreparo do município para o aumento populacional na sua área urbana. Vou estar falando já as diretrizes, né, porque a questão dos dados, o encaminhamento das soluções praticamente são as mesmas, né? As nossas 3 diretrizes seriam a construção de novas escolas ou ampliação das já existentes, né, o que geraria o aumento do número de vagas em cada sala de aula. A segunda diretriz seria investimento em professores, tá, através de cursos de capacitação, tá, e também a ampliação das vagas, no caso dos professores efetivos, né, fazendo a realização de concursos públicos, que inclusive é o que o Tribunal de Contas sempre bate muito os municípios fazem seleção, né, processo seletivo, então fazer concurso para contratar professores efetivos. E também a nossa terceira diretriz seria uma reformulação da infraestrutura urbana, aumentando a capacidade do município de novas habitações, né, sempre de acordo com o plano diretor, lógico, tendo programas de transferência de renda e assistência ao pessoal migrante que vem da área rural para a área urbana. Passo a palavra. Ok, obrigado, Ribeirão. E a palavra agora a DRS Campinas. Pode falar, DRS Campinas. Boa tarde a todos. Meu nome é João, sou da Prefeitura aqui de Campinas. Vou começar pelas 3 diretrizes que o grupo formulou aqui, que é desenvolvimento urbano e rural, inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Dentro das origens dos problemas, também, igual aos demais grupos aí, né, participantes, criança fora da escola é a origem do problema, profissionais incapacitados, a mecanização da atividade rural, infraestrutura urbana deficitária e falta de investimento em infraestrutura rural. Detalhamento dos problemas, né? Criança fora da escola, falta de profissionais, falta de recursos humanos, físicos e financeiros. Dados que faltam para aprofundamento, mapeamento da demanda por região, encaminhamento de soluções, realizar concurso público, construir escolas, buscar parcerias ou convênios com a União. Atores a serem envolvidos, RH, finanças, educação, obras e jurídico. Profissionais incapacitados, detalhamento, falta de treinamento e capacitação e falta de concurso. Dados que faltam para aprofundamento, recurso financeiro e limite da lei de responsabilidade fiscal. Encaminhamento de soluções, dar treinamento contínuo, né? E atores a serem envolvidos, RH, educação, finanças e jurídico. A origem do problema, mecanização da atividade rural, detalhamento, migração da população rural para as cidades, né? Dados que faltam de aprofundamento, mapeamento das zonas rurais com maior necessidade de investimentos. Encaminhamento, investir na infraestrutura da zona rural, construir escola, posto de saúde. E atores a serem envolvidos também, administração, planejamento, área de RH, finanças, saúde. A infraestrutura urbana deficitária, falta de investimento, de saneamento em escolas, falta de saneamento, falta de escolas, postos de saúde, detalhamento. Dados para aprofundamento e mapeamento da região ou áreas na zona urbana para receber esse investimento. Encaminhamento da Secretaria de Planejamento, um plano diretor para receber para essas áreas receber esses investimentos. Atores envolvidos aí a gente entendeu que toda a prefeitura, área de planejamento, área de saúde, educação, finanças, gabinete e assim vai. Origem do problema, falta de investimento em infraestrutura rural, falta de política pública na zona rural, levantamento de necessidade da população rural e buscar também parcerias com convênios com a União e Estados. É isso aí, passo a palavra. Tá certo. Obrigado. Talvez eu comente, ainda nós tenhamos tempo para mais intervenções. Mas olha só, eu acho que é importante ressaltar, primeiro, que a atividade ela foi bastante extensa, tá? Porque tem que preencher todo esse quadro. Mas o preenchimento diz a respeito a priorizar 5 problemas. Eu espero que vocês tenham trabalhado da correspondência de cada problema
há aquele preenchimento do detalhamento de problema, as fontes de informação estão faltando. A partir do momento em que tudo isso relacionado, essas 5, vocês pudessem elencar as diretrizes chaves. Por que eu estou falando isso? Porque pelo relato das 3 intervenções, me parece que trabalharam muito bem. Mas não houve tempo, talvez, de vocês colocarem a diferença mais clara, e para mim pareceu um pouco envolvido no todo, uma diferença clara entre problemas e diretrizes. Veja, esse será assunto nosso, inclusive, para frente. As diretrizes, elas só podem ser construídas a partir do momento da identificação desses problemas. E se são diretrizes, elas são grandes linhas de atuação. Nesse caso, vocês tocaram, mas talvez não tenha ficado tão identificado, pelo menos nessa forma de apresentação rápida, não é? Mas aqui eu queria lembrar que, pelo que vocês relataram, uma diretriz central seria a garantia de acesso à rede escolar, né? Porque nós vimos que foram identificados problemas com crianças fora da escola, vocês relataram isso. Enfim, problemas com somente 50% dos professores foram concursados, outros 50% não, inclusive um grupo manifestou isso, que era importante lidar com o novo concurso e não o processo seletivo, né? Enfim, não vou entrar nessa discussão agora, mas foi uma ressalva de um grupo. A capacitação aos professores, quer dizer, vocês relataram, e a nosso juízo, muito bem relatado, enquanto problemas. Poderíamos sintetizar na área de educação, né, se me permitirem, são esses 3 principais que estão aí no caso do município de Formoso, né? Crianças fora da escola, 50% dos professores não concursados, portanto, é necessário, né, se nós vamos ampliar a rede ou melhorar a distribuição dos alunos nas próprias salas já existentes, para termos mais o ingresso de novas crianças, então é necessária a contratação de maior número de professores. E outro problema, a capacitação. A última capacitação, vocês levantaram aí, foi feita em 1999. Mas uma coisa que ninguém tocou, digo, hein, pela rapidez, talvez, na forma de expor, né, pessoal? Mas eu penso que vocês devem ter trabalhado. Esses problemas que vão demandar ações específicas, elas têm uma certa hierarquia, né? Hierarquia, eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista de uma ordem cronológica. Dado que eu não posso começar com capacitação já, uma vez que eu ainda vou começar o processo de contratação de professores, por meio do concurso, isso leva tempo. Mesmo pensando em construção de novas escolas, então o que eu quero dizer é o seguinte, seria muito importante no preenchimento do quadro de vocês, priorizar as ações, né, por meio desses problemas a serem enfrentadas. E talvez as diretrizes devessem ser pensadas, né, as grandes diretrizes na educação, garantir o acesso, não só o acesso da população, mas como o maior conhecimento, capacitação dos professores. Estão aí as 2 diretrizes. Elas vão caminhar de forma paralela ou talvez a própria capacitação ela é posterior, né? Só um dado que eu queria chamar a atenção. Talvez quando mais para frente eu discutir a noção de diretriz que é contemplada no PPA, né, que vocês é que estão dando para o PPA, porque vocês estão identificando problemas, e só dá para pensar em diretriz a partir dos problemas identificados. Veja que esse foi o exercício e vocês caminharam por aí. Para tanto, é necessário entender um pouco mais o conceito de diretriz. Mas nós vamos trabalhar. A outra coisa foi mencionada, o Marcos. Aliás, pessoal, vocês não me disseram se vocês são contador ou gestor. Era importante eu ter essa noção para que a gente possa entender qual o papel de cada um e o que pode ser melhor aproveitado. Então eu peço que nas próximas colocações das interações vocês se apresentem, não só dizer, sou o Marcos, bacana Marcos lá de Ribeirão, mas eu queria saber, é gestor, contador, de que área? Mas vamos seguir em frente. Lá, me parece que foi Ribeirão, o Marcos colocou a ideia da construção como diretrizes, veja, construção de escolas ou ampliação, investimento de professores. Eu diria que construção de escola não é uma diretriz, é a grande linha, né?
A grande linha é garantir o acesso, a linha de atuação, a diretriz, garantir o acesso das crianças à rede escolar, né? Construir escola já é uma decorrência, mas isso nós vamos debater melhor, só queria chamar a atenção. Foi falado pelo Marcos, que vocês dos outros grupos também comentaram, a ideia da reformulação da infraestrutura urbana. Eu chamo a atenção que, dado o êxodo rural, havia aí sim necessidade no município de Formoso de se deslocar uma série de ações para enfrentar a melhoria da infraestrutura urbana. Talvez essa seria a grande diretriz, melhoria da infraestrutura urbana. Mas o primeiro grupo foi bastante específico, ele listou uma série de ações na área de saúde, na área de obras, enfim, o que foi importante, porque infraestrutura urbana compreende aí esse trabalho intersetorial, né? Que não fica só restrito à questão do esgoto, da questão do asfalto, mas não adianta ter tudo isso se não tem os serviços básicos, bens meritórios, educação, saúde, para essa população que inclusive está vindo do campo. Então foi muito bem relatado por vocês. Porém, a grande diretriz é o que reúne tudo isso. Então eu aqui, claro, de forma sintética, diria melhoria da infraestrutura urbana, né, como a grande diretriz. O grupo 3 que eu queria comentar, o João de Campinas, ele chegou, até ele seguiu o quadro, ele foi citando cada item do quadro, o que permitiu que ele organizasse melhor a sua intervenção. Os outros não seguiram dessa maneira, mas trouxeram várias contribuições. Mas o João, ao seguir o quadro, ele, ao comentar detalhes que faltam para o aprofundamento dos problemas, ele mencionou a necessidade de um melhor mapeamento da demanda de dados. Com certeza, João, nós vimos que aí quando se fala do problema da infraestrutura, esse êxodo rural, sequer aí foi relatado, pelo menos alguns indicadores não foram relatados, né? Não foram dados alguns dados fundamentais. Veja, vocês sabem que esses dados, muitas vezes, nós não os temos em mãos, mas sabemos que eles existem. Estão disponíveis nos relatórios técnicos de cada setorial, da saúde, da educação, da assistência. Nós precisamos buscá-los, nós não vamos inventar coisa nova, nós vamos partir, inclusive, daqueles dados. Não só de quem, da própria prefeitura, mas também das instituições e órgãos que já dispõem de um quadro inicial, de um diagnóstico, para que a gente possa cotejar, relacionar com esses problemas. Por exemplo, a Fundação SEAD, se adentrarmos lá no seu site, e aqui não preciso explicar o que hoje o mundo virtual fala, né? Não sei o que é Fundação SEAD. Digita no Google, Fundação SEAD. Ora, ela disponibiliza indicadores de qualquer município nas diversas áreas. Vamos pegar e trabalhar com isso. Faltava, sim, mapeamento de dados. Ou o IBGE, o site Cidades, enfim. Nós até vamos colocar essas informações no nosso ambiente virtual, a fim de que a gente possa se aproximar dos dados chamados secundários já existentes, já produzidos por instituições. João, você ainda comentou que faltava aprofundar recursos financeiros. Eu estava esperando que isso viesse à tona. Claro, aqui não foi mencionado nesse caso. Como é que nós podemos pensar num processo de ampliação das escolas ou construção de novas escolas sem os recursos? Você lembrou, precisa aprofundar isso. Porque problemas vimos que foram relatados aí vários, mas já sabemos que o nosso plano plurianual não vai contemplar todos os problemas, até porque os recursos são escassos, finitos, e daí a discussão de prioridade. Confesso que eu pensei que vocês iam apresentar a tabela assim. Elegemos, como a pergunta pediu, 5 problemas. Pá, 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 pá. E aí dizer, bom, para tanto, faltam dificuldades para esses recursos, para esses 5 problemas, até porque o município não pode contar com todos os recursos a partir da sua própria arrecadação, não é isso? E o João lembrou, será necessário trabalhar com as parcerias com o governo estadual, e ele lembrou a União. E lembrou os limites da lei de responsabilidade fiscal. Veja aquela questão, quando nós comentamos a importância
da contratação de novos professores, sabemos que isso vai incidir naquele limite que vocês conhecem bem da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, o limite da contratação da despesa de pessoal. Então, é claro, isso é importante fazer esse cotejamento, essa relação. Bem lembrado, João. Enfim, sei que não deu tempo, os 75 minutos não foram usados por completo, até porque nós estamos correndo atrás do tempo com tanto conteúdo bacana para discutir. Vocês têm razão. Mas espero que a gente use o período do café como nosso primeiro amigo para poder até trocar um pouco mais e organizar esses quadros. Não para apresentar para nós, mas sobretudo porque nós vamos continuar essa discussão na próxima atividade e nas atividades posteriores. Se vocês perceberam, esta atividade é uma primeira que retrata a construção do plurianual, cujo objetivo central agora era tentar, a partir de problemas de um caso fictício, formoso, poder identificar prioridades desses problemas e balizá-los por meio de diretrizes. Vamos por um cafezinho, porque ninguém é de ferro. Voltamos logo, até porque vocês vão usar o tempo do café, pelo menos parte do pessoal, para discutir e aprofundar essa tarefa. Até daqui a pouquinho. Um cafezinho, vamos lá?